Você já parou pra pensar quantas vezes a tua própria língua já sabotou a tua vida? Quantos sonhos você talvez não realizou porque você acabou falando demais sobre eles pra alguém que você não devia? Quantos projetos tinham tudo pra dar certo, só que aí deu tudo errado porque você compartilhou com as pessoas erradas. O devocional de hoje, ele é baseado em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, onde diz assim: quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. E é a gente que é mulher, nós mulheres, meu Deus, como a gente tem necessidade de falar. Eu brinco com meu marido, né, que eu falo assim: ai amor, desculpa, eu tenho que conversar com você porque eu preciso gastar meu estoque de palavras. Aí agora a gente tá num outro projeto onde eu atendo muitas pessoas ao longo do dia. Aí eu falo, nossa, tô conseguindo gastar meu estoque de palavras do dia. Eu acabo deixando ele em paz. Só que muitas vezes, isso infelizmente é uma falta de controle. Isso pode estar fazendo com que você não viva a vida que Deus determinou pra você, a vida que Deus tinha pra você. E eu vivi isso, e às vezes eu ainda vivo, e eu tenho que me controlar muito. Então, como eu sempre digo, se esse devocional for um tapa na sua cara, pode ter certeza que primeiro foi na minha. E se você não me conhece, meu nome é Patrícia Bueno, sou casada, sou mãe de 2, eu sou teóloga, e esse canal ele serve pra te aproximar de Deus de uma forma leve, porque um dia ele me encontrou e eu quero que ele te encontre também. E eu já fui aquela tagarela, aquela Zé Palquinho, como meu marido me chamava, que tinha que estar no centro das atenções. Quando tinha rodinha de pessoas, eu era que mais falava. E sempre todo mundo sabia de tudo que estava acontecendo na minha vida. Se algo acontecia dentro da minha casa, no meu relacionamento, eu ia contar pra minha mãe, contar pra minha irmã, contar pra minha sobrinha, contar pra todo mundo. Se alguma coisa acontecia na minha empresa, eu saía contando pras outras pessoas que não tinham nada a ver com a paçoca. Se alguém contava um segredo pra mim, eu fofocava. E eu não percebi o mal que isso estava me fazendo. E aí a minha ficha caiu de que eu fui me transformando ao longo dos anos, né? Num curso que eu fiz para mulheres. E até quero trazer os módulos desse curso aqui para vocês também, porque já estão me pedindo algum curso sobre mulher, sobre casamento e tudo mais. Então eu quero trazer esse curso aqui para vocês de uma forma talvez online, como que a gente poderia fazer. Mas naquele curso presencial eu vi várias mulheres reunidas e eu tava sabendo da vida individual de quase todas elas. De briga com o marido, de como o marido é, de como os filhos são, de como que tava o negócio, de como que tava isso, como que tava aquilo e tal. E aquela fofocaiada, assim, sabe, que não eram coisas construtivas. Era uma chuva de reclamação. Ah, porque meu marido ele é assim, porque meu marido larga a toalha em cima da cama, porque no meu emprego é assim, porque meus filhos não me obedecem, brigam comigo. E aí, naquele dia, eu percebi que a gente já estava no último módulo daquele curso e ninguém sabia nada da minha vida. Mal e mal sabiam que eu tinha 2 filhos e era casada. Fora isso, ninguém sabia o tamanho da minha casa, ninguém sabia como era a minha casa, ninguém sabia como é o meu relacionamento, ninguém sabia no que eu trabalhava. Foram descobrindo que eu trabalhava assim, acho que nos últimos encontros, porque uma pessoa veio me perguntar porque viu nas redes sociais. Mas em nenhum momento eu cheguei me apresentando falando: oi gente, eu sou a Patrícia, eu sou youtuber, eu gero conteúdo cristão, tá? Não. Em nenhum momento eu fiz isso. Ou então, olha, eu tenho 2 empresas, eu faço isso, eu sou assim, o meu marido ele é incrível, maravilhoso. Não, nada disso. Ninguém sabia da minha vida. Sabe por quê? Porque não tinha necessidade. E não era por ser mal educada, por ser fechada, por ser distante. Não, eu entrosei com as meninas, conversei, criei relacionamento. Mas tem coisas da minha vida que não tenho por que elas saberem. Então, quando elas se abriam, por exemplo, relacionado ao marketing do negócio delas, não sei o quê, eu ia e dava o meu palpite, ou trazia talvez o meu questionamento, ou a situação que eu entendia daquela coisa, sem ficar me expondo, sabe? Ah, porque na minha empresa eu atendo X clientes e aí está desse jeito, vai dizer que você não faz isso. Ou então quando uma mulher chegava assim, falava assim: ah, é porque os meus filhos, nossa, porque eles fazem assim, assim, sabe? Eu não chegava e falava assim: olha, porque nos meus filhos eu fiz assim e fiz não sei o que e tal, e funcionou e agora eles são desse jeito. Não, eu falava assim: olha, você já tentou fazer tal coisa? Pronto, é o suficiente. E aí quando a minha ficha caiu, foi aquela coisa assim de uau, olha como isso me protege. Olha quanto isso protege minha vida. Porque para pra pensar, honestamente, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, a não ser o meu marido e os meus filhos. Fora eles, ninguém. Então, quando eu tô conversando com alguém, eu crio um relacionamento, eu crio uma amizade, eu ainda não confio nessa pessoa. Para pra pensar na seguinte situação. Você tá ali se abrindo porque minha filha estuda na escola tal, nossa, eu deixo ela lá tal hora da manhã, só vou buscar tal hora da tarde, passo o dia inteiro trabalhando e não sei o que e tal. A pessoa pescou essa informação, tá? Só analisa comigo o perigo que é você não se proteger.
Ela pescou essa informação. Ah, então a menina estuda em tal escola, a mãe dela deixa ela tal horário todo dia, busca tal horário, a escola é assim, ela reclamou que a escola não tem segurança, que a escola é desse jeito, que a escola fica um período aberto, que a escola não sei o quê. Tá. Aí ela vai e ela entra nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais, um monte de foto dos meus filhos, um monte de foto de perfil perfeita para fazer uma identidade falsa. Aí sabe o que acontece? Aquela pessoa que você confiou, que você nem conhecia direito, mas você foi se abrindo e tagarelou demais. Na verdade, faz parte de um esquema de roubo de crianças. E ela faz isso, ela se aproxima de pessoas inocentes, pesca as informações e quando você menos espera, você recebe uma ligação da polícia ou da escola falando: senhora, a gente precisa que você venha aqui, a gente precisa conversar. A sua filha sumiu. Você entende a gravidade disso? Assim, eu tô dando um exemplo muito grotesco porque é o que eu penso toda vez que eu penso em me manifestar, toda vez que eu penso em abrir da minha vida. Não só falando com pessoas, mas na rede social também. Então, por muito tempo, sim, eu postava foto dos meus filhos na rede social. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu posto com eles de costas, eles de lado, com um emojizinho no rosto deles. Pra quê? Pra não ter como uma pessoa pegar aquelas fotos e fazer uma identidade falsa. Nossa, Paty, mas você tá sendo paranoica. Tirando o tráfico de drogas, você sabe qual é o segundo maior tráfico do mundo? É de pessoas. E 1 a cada 4 pessoas sequestradas é uma criança. Elas são sequestradas para serem vendidas, para serem sexualizadas, para fazerem coisas horríveis. E se é que também não acontece daí o tráfico de órgãos, que roubam pessoas para matar e roubar os órgãos. Então você tá entendendo que não é uma bobeirinha, que não é uma coisinha assim de ai, eu vou ficar quieto porque eu quero parecer inteligente. Não, você tem que ficar quieta para se proteger, para proteger as pessoas que você ama. Se hoje acontece algo dentro do meu casamento, eu vou resolver com o meu marido e vou pedir ajuda de Deus. Ah, Paty, mas a situação tá muito complicada. Aí você vai para um aconselhamento pastoral, de confiança, você vai para um psicólogo. Então, assim, toma muito cuidado com quem você vai se abrir. Procura uma pessoa de confiança que vai te ajudar. Não adianta ser só de confiança, tem que ser de confiança, mas que vai te ajudar. Porque uma pessoa que não vai te ajudar, você só tá levando problema para essa pessoa. E ela não vai te ajudar a resolver. Se acontece um desafio na minha empresa, no máximo que eu compartilho é com meu marido, porque a gente tá sempre junto, mas fora ele, quem tem que saber é as minhas sócias. Ponto final, eu não tenho que levar isso para terceiros. Tá, Paty, então você tá querendo me dizer que eu não poder falar os meus sonhos, os meus projetos, eu vou ganhar uma olhada, é isso, né? Não, gente, pelo amor de Deus, aqui é referências bíblicas. Vamos lá para Lucas, capítulo 6, versículo 45. Está escrito assim na última parte do versículo: pois a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes a gente fala demais, porque o nosso coração ele tá cheio de ansiedade, tá cheio de medo, cheio de insegurança. Isso faz você tagarelar mais do que deveria. Às vezes você tá querendo validação de outras pessoas. Inclusive vai sair um vídeo essa semana aqui no canal falando sobre você ficar buscando aprovação de pessoas. Então para de ficar buscando aprovação das pessoas, de ficar ouvindo esses sentimentos e começa a pedir aprovação só de Deus. Começa a levar os problemas pra Ele, começa a desabafar com Deus. Se tranca no seu quarto e desabafa com o Pai. Provérbios, capítulo 17, versículo 28 diz assim: até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Olha esse provérbio. Ou seja, até a pessoa burra, até a pessoa ignorante, até a pessoa tola, até a pessoa que não tem noção nenhuma, que não sabe de nada, se ela fica quieta, ela transmite mais inteligência do que às vezes alguém que até é inteligente, mas fala demais. Neemias 2, capítulo 12. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não é pra você ficar falando pra ninguém os planos que Deus colocou no seu coração, os sonhos que Deus colocou no seu coração. Guarda pra você. Neemias, aqui nessa história, ele tinha uma missão: reconstruir o muro de Jerusalém. E aí, sabe o que ele fez? Ele não saiu contando pra todo mundo. Tipo, galera, vou lá construir o muro, tá? Tô indo lá, Deus colocou no meu coração que vai dar certo, eu vou lá, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Ó, ora por mim, tá? Vai dar certo. Ora por mim. Eu vou ir lá, vai dar certo. Não. Muitos projetos, talvez, você mesma destruiu, porque você ficou falando pros outros o que não devia. Porque daí você fala, ora por mim, tá? Eu tô indo lá. Mas deixa eu te perguntar, qual é a necessidade de você virar pra alguém e falar, ora por mim? Deus já não colocou no teu coração? Você não confia nele? Você tem que ficar pedindo pra outra pessoa orar por você? Pra realizar um projeto, um sonho que Deus já colocou no seu coração? Uma coisa é você, mulher que é casada, você tem seus planos, os seus sonhos,
e você conversa com seu marido, vocês fazem talvez um quadro de metas junto. Eu tenho um caderno da gratidão também que eu faço, que ali eu coloco as coisas pelas quais eu sou grata e coisas pelas quais eu quero trabalhar para conquistar, sim, não só de maneira material, mas de maneira espiritual também e tudo mais. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso, mas assim, no máximo que eu compartilho com meu marido, porque a gente vai trabalhar juntos por esse propósito, por esse objetivo. Mas fora isso, não fala pra ninguém não. Esse negócio de fazer quadro de sonhos, aí posta na internet pra todo mundo ver e tal. Para com isso. É seu e de mais ninguém. Entenda que as pessoas nem sempre têm boas intenções. Ou você acha que todo mundo torce por você, todo mundo te ama, é paz e amor, e todo mundo vai torcer para que você seja muito bem sucedido, que você seja a pessoa rica da família, que você tenha a maior casa da sua família, que você tenha filhos perfeitos. Você acha que as pessoas desejam isso para você, meu bem? Muita gente quer ver você cair. E aí elas lançam palavras que vão te desanimar. Talvez até tenha aquela pessoa, tipo a sua mãe, que ela quer o teu bem, só que aí você conta um sonho pra ela, e aí na expectativa dela, fala assim, putz, tá sonhando grande demais, ela vai se frustrar, ela te dá uma palavra com medo que você se frustre, e daí você realmente se frustra, porque daí você não vai nem caminhar em direção àquele sonho que Deus colocou no seu coração, porque você ficou frustrado. Nem todo mundo vai saber te aconselhar. Quantas vezes você foi contar algo pra alguém e aí recebeu um conselho péssimo, que até você olhou e falou, meu Deus, eu devia ter ficado quieta. E eu não sei se você sabe, mas o mundo espiritual, ele ouve todas as suas palavras, sendo tom de brincadeira ou não. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Pesado, né? Quando você fala algo, você tá liberando isso pro mundo espiritual. O inimigo, ele não tem acesso aos seus pensamentos. Só que ele ouve as suas palavras e pode usar contra você. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi isso. Porque as pessoas falam assim, nossa, porque o diabo tá lendo os meus pensamentos, o diabo tá destruindo meus sonhos. Tá destruindo por quê? Porque você falou. Se você não tivesse falado, sabe quem ia saber disso? Você e Deus. E mais ninguém. O único ser que é onipresente, onipotente, onisciente é Deus. Então Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só isso, só Ele tem acesso aos seus pensamentos. Então guarda pra você. A partir do momento que você verbaliza anjos e demônios, mundo espiritual, tudo isso, tá ouvindo tudo que você tá falando. E aí talvez você fica falando, meu casamento tá horrível, meu marido não muda nunca, eu nunca vou conseguir passar por aquela prova. Você simplesmente tá profetizando destruição sobre a sua vida. Por isso, fica quieta, para de falar. Fala menos. As nossas mães já diziam, né? Você tem uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir. Ou seja, escuta mais e fala menos. Eu ensino isso para minha filha. Fala mais com Deus e não com as pessoas. Paty, mas eu acabo... Quando eu tô falando ali e tal, acaba... Na minha língua fica solta, eu acabo falando. Antes de você falar qualquer coisa, sempre se pergunta assim, isso vai glorificar a Deus? Você fofocar de alguém, você reclamar, você vai glorificar a Deus? Isso vai edificar a pessoa, ou você, ou a situação? Ou vai só denegrir, vai ser algo ruim? Isso realmente é necessário você falar? Segundo ponto, escolha 1, 2 pessoas ali do seu círculo íntimo que realmente são sábias, que sabem orientar, para quando você realmente sentir aquela necessidade, tipo, eu preciso falar, né? Conversa com essa pessoa de confiança, não sai falando para todo mundo. Só que antes de você falar com essa pessoa, mesmo que seja da sua confiança, ora antes de falar. Vai pro teu quarto, vai no teu secreto, ora com Deus, fala, Deus, aconteceu tal situação, tá acontecendo isso, isso e isso, eu tô me sentindo assim, assim e tal, e fulana falou isso. Sabe, conversa com Deus. E vai falando tudo que você tá sentindo, sabe? Como que você reagiu, né? E tudo mais. E você vai ver que Deus começa a conversar contigo de uma forma especial. Você começa a pensar em algumas coisas, e aí você começa a ter sentimentos diferentes. Você fala, putz, nossa, tá certo, eu não devia ter falado de tal jeito. Nossa, se eu tivesse feito de tal forma, verdade. Você começa a conversar desse jeito. Porque Deus começa a colocar pensamentos na sua cabeça. Quanto mais você se conecta com Deus, mais clareza você tem de quando é um pensamento do Pai e quando é algo da sua cabeça mesmo. E eu vou te propor um desafio. Eu vou fazer esse desafio também, porque às vezes eu dou uma escapadinha. Por 7 dias, 7 dias, não conta os seus planos pra ninguém além de Deus. Tá querendo comprar uma casa? Tá querendo sair do emprego? Tá querendo abrir um projeto? Tá querendo começar a vender bolo? Tá querendo começar um canal? Tá querendo qualquer coisa? Não conta pra ninguém. Segundo ponto, tá numa rodinha de conversa
escuta mais e fala menos. Tenta ouvir, tenta não ficar sobressaindo na conversa das pessoas. E ponto 3, toda vez que você sentir vontade de reclamar de alguma coisa, de falar alguma coisa, de comentar, respira, corre para um quarto, corre para o banheiro, fecha o olho e fala: Deus, aconteceu tal e tal coisa. Precisava fofocar isso com alguém. Fofoca com Deus, sabe? Conta pra Ele. Fofoca, solta, verbaliza, vai falando, sabe? Conversa com o Pai. Deus quer te ensinar a falar menos e ouvir mais. Ele quer que você aprenda a guardar no seu coração os seus projetos, os seus sonhos, o que Deus tem colocado pra você. Então pensa nisso. Fala menos e escuta mais. Se esse vídeo fez sentido pra você, já curte. Se inscreve nesse canal e compartilha com as pessoas que você ama. Talvez tenha alguém aí na sua roda de amigos precisando ouvir isso. Tem alguém na sua família precisando ouvir isso. Ouvir mais e falar menos. E se te incomodou algo do que eu falei, pode ter certeza que foi pra você. Porque isso incomoda quando é pra gente. E eu me despeço por aqui e te encontro no próximo vídeo. Um beijo!